Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dando sequência às nossas aulas sobre a Epístola aos Gálatas, nós entramos na lição de número 5, que tem como título a paternidade espiritual. Essa lição está contida no capítulo 4 desta carta, né? E nós vamos ler alguns pedacinhos durante essa lição. A primeira parte dessa lição, que vai dos versos 1 a 11, vai falar que nós somos filhos adotados de Deus. E nos primeiros 3 versos, nós vamos ver Paulo fazendo uma comparação entre um herdeiro, né? Um filho herdeiro, mas que ainda é criança, né, que ainda não tem idade o suficiente para herdar as coisas do pai, com um escravo. No sentido de que tanto o filho herdeiro quanto o escravo, embora, né, o filho no futuro vá ter muito mais coisas do que o escravo, ambos nesse momento eles não possuem nada. Né? Nesse momento eles são praticamente servos. O filho, embora seja dono de tudo, ele ainda tem que ficar sobre tutela de guardadores, né? Então, o filho herdeiro, quando menor de idade, vamos dizer assim, não possui nada. Ele tem tudo e não possui nada. E é esse o comparativo que Paulo vai fazer, né? E puxando para o cristão, né? É mais ou menos isso. Antes de Cristo vir, né? Eles tinham tudo, tinham a lei, mas também não tinham nada, porque não tinham a revelação do Cristo, né? Não tinham a salvação em Cristo. Essa revelação, essa salvação seria apenas futura. Porém, né? Deus realmente enviou Jesus para nós. E é aqui o momento que nós realmente vamos ser adotados, né? É aqui o momento em que a humanidade realmente vai ser redimida. E, portanto, esse filho herdeiro deixa de ser igual a um escravo e passa a ser realmente um herdeiro, né? Um filho. E eu quero ler com os irmãos os versos 4 e 5, para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Na minha versão vai dizer o seguinte: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, aqui é exatamente isso, né? Quando chegou o tempo que Deus determinou, Deus mandou o seu Filho, de forma milagrosa, né? E aqui vai falar bem claro, um Deus nascido de mulher, mostrando aqui a pessoalidade de Jesus, né? Mostrando aqui a encarnação real de Jesus, né? Que Jesus realmente veio para cá, não foi algo que aconteceu nos céus, não foi algo que aconteceu na eternidade, mas sim algo que aconteceu em nosso tempo, né? Algo que aconteceu dentro da nossa existência, né? No nosso, podemos dizer assim, no nosso plano, no nosso universo, algo que aconteceu realmente próximo a nós, né? Então, aqui, Paulo está deixando isso claro, né? Ele foi nascido de mulher, ele é um ser humano, Deus se fez humano igual a nós. Nascido tanto de mulher quanto debaixo da lei, ou seja, mostrando que Jesus, sim, veio para cumprir a lei, mas ele veio igual a todos os homens. De novo, embora seja um milagre, né, esse Deus encarnado, ele veio numa condição totalmente humana. E através desse Cristo que se fez homem, né, e através desse Deus que se fez homem, através desse Cristo, nós nos tornamos filhos. Né? Através desse Cristo, deixamos de ser este filho menor de idade, né? E passamos a ser realmente herdeiros da promessa, né? Passamos realmente a ser herdeiros do trono, realmente a ser herdeiros daquilo que Deus prometeu ao seu povo, né? E com ele vamos viver a eternidade. Porém, né, como nem tudo são flores, né? A humanidade, ela sempre busca fugir de Deus, né? Como nós já vimos em nossas aulas da carta aos Romanos. Paulo aqui vai dar uma bronca nos Gálatas, né? O que não é muito incomum nessa carta, né? Dos versos 8 a 11, Paulo vai mostrar que antigamente os Gálatas não conheciam a Deus. Né? Antigamente, antes da pregação ao evangelho a eles realmente não conheciam verdadeiramente a Deus. Porém, agora eles conhecem. Só que eles estão se desviando como? Voltando às práticas antigas. E aqui eu quero ler o verso 10, que ele é bem claro, bem simples, bem direto, né? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Ou seja, Paulo aqui está mostrando, olha, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que eu fiz, vocês estão deixando para trás. Tudo isso que vocês conheceram de Deus, vocês estão deixando para trás. Vocês estão voltando às práticas antigas, vocês estão achando que tem dias mais certos para fazer as coisas, festas específicas para agradar a Deus, que vocês têm que seguir os rituais da lei, mas não, vocês deixaram de ser semelhantes a escravos. Hoje, vocês são filhos herdeiros, mas vocês estão voltando atrás, vocês querem realmente agir como eram antes? O que está acontecendo? Tanto que Paulo vai falar, eu tenho medo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Ou seja, não, eu fiz tudo isso para nada.
Eu acho que essa é a parte mais fácil da gente trazer para os dias de hoje, né? Quantas vezes nós não vemos rituais antigos sendo trazidos para dentro de nosso meio, festas específicas, rituais do Antigo Testamento, enfim, nós podemos ver que em nosso meio hoje está cada vez mais judaizado, né? Paulo aqui está deixando muito claro, os meus esforços foram em vão. E essa mesma fala serve para os dias de hoje, né? Eu acredito que se Paulo tivesse aqui nesse momento, ele ia olhar para a nossa igreja hoje, né? E quando eu falo igreja, eu estou falando do contexto geral, tá? Não estou falando da comunidade local. Mas ele ia olhar para a igreja num todo hoje e falar, meu esforço foi à toa? Tudo que eu fiz foi à toa? Nada disso valeu a pena? Porque parece que é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos voltando às práticas antigas. É isso de um modo muito claro. E se não as práticas antigas do Antigo Testamento, como já foi uma moda muito forte, né, nós estamos voltando às tradições e visões muito antigas. Posso citar que hoje, claramente, a igreja de um modo geral, ela está tentando viver aquilo que viveu nos anos 1300, 1400, 1500, em que a igreja, de novo geral, que se tornou a igreja católica, dominava de modo até político. E nós vemos que hoje a igreja tem se portado desse modo. A igreja tem tentado dominar de modo político as nações, né? Nós vemos até pessoa utilizando poder de comunicação muito grande para dizer que a igreja tem que voltar a reinar como reinava naquela época. E bem, eu tenho certeza que Paulo ia olhar e falar, foi em vão, vocês estão querendo voltar para aquilo que já foi provado que está errado, para aquilo que Deus já corrigiu. Vocês estão querendo voltar para os tempos antigos. E lógico, após a bronca, né, Paulo vai fazer uma súplica. Ele vai lembrar do momento que ele pregou primeiramente o evangelho lá aos Gálatas, que ele vai falar que foi um momento que ele estava passando por uma doença, né, e os Gálatas foram extremamente solícitos, o pessoal cuidou dele, né? Ao invés de expulsar ele de lá, de jogar ele para fora, os Gálatas acreditavam na mensagem e cuidaram dele, né? Paulo vai até aqui falar que para muitos, se fosse possível, tiravam os próprios olhos e davam para Paulo. E é isso que Paulo vai clamar, que se tornem como ele, assim como ele se tornou um dos Gálatas, né? Ou seja, que eles voltem a ser esse povo solícito e que pratica aquilo que Cristo falou, né? Que pratica o evangelho, não as práticas antigas. E na sequência nós vamos chegar num ponto que eu acho importantíssimo e primordial para os dias de hoje. Lembra que eu falei da questão política, né? Então, Paulo aqui vai falar no verso 17 o seguinte: os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Ou seja, Paulo está deixando claro, olha, sabe tudo aquilo que estão falando de bonito para vocês, falando aquilo que vocês querem ouvir? Eles não estão falando isso por amor, eles estão falando isso para que vocês inflem o ego deles, né? Para que vocês se voltem a eles, para que vocês cuidem deles. E bem, de novo, né? Não preciso nem dizer o quanto nós vemos isso hoje. O quanto nós vemos de mensagens que são totalmente contrárias ao evangelho, mas que agradam o ego. E por agradar o ego, essas pessoas têm milhões de seguidores. Essas igrejas são gigantescas, a ponto de terem congregações em outros países, né? Carregando o mesmo nome, carregando os mesmos líderes. Muitas vezes o pastor, o pregador, faz um culto na primeira igreja um dia da semana, no outro dia está em outra, no outro mês está em outro país. E quantas vezes nós não vemos isso? De modo que se cria um culto a essa personalidade, a esse pastor, a esse líder. Por quê? Porque ele está falando aquilo que a gente quer ouvir. De novo, voltando no exemplo que eu já dei. De novo, dizendo que a igreja tem que mandar em tudo. Porque é isso que nós queremos ouvir. Quem aqui não quer ouvir que vai ser rei? Quem aqui não quer ouvir que vai dominar? É inerente, é natural ao ser humano querer dominar. Quem aqui não quer ouvir isso? Eu acho que todos querem ouvir. E quando esse pregador fala isso, quando esse pregador chama pessoas para falar isso, bem, ela começa a agradar muita gente e essas pessoas se voltam a ela. E é aqui que Paulo está falando. Eles não estão falando isso por amor a vocês. Eles não estão falando isso por amor às pessoas. Não estão falando isso por amor ao evangelho. Estão falando isso por amor próprio. Estão falando isso para que sejam afagadas, para que sejam cuidadas, para que tenham milhões de seguidores, né? Para que sejam exaltados. E já fechando o capítulo, né? Já fechando a lição, Paulo vai trazer a ilustração de Sara e Agar, né? Que o filho de Agar foi um filho feito de modo natural, um filho feito conforme a vontade do homem, mas o filho de Sara
foi um filho feito conforme a vontade de Deus, o filho da promessa, né? Abraão já era muito velho, já achou que não podia ter filho, decidiu fazer do próprio modo. E isso levou a duas nações, né, que nós conhecemos até hoje. E aqui Paulo até vai dizer que essas mulheres, elas são usadas como exemplo, porque foi isso que Abraão quis. Ele quis ter um filho para dar sequência ao seu nome, à sua genealogia, e fez isso conforme a vontade dele. Já o filho de Sara, não. Foi um filho conforme a vontade de Deus. Né? E hoje nós somos, né? Nós temos como promessa de ser conforme o filho de Sara, conforme os filhos da promessa. Né? Nós somos o povo prometido. Nós somos a igreja prometida. Por adoção, mas sim, somos esses filhos da promessa. Não os filhos conforme mais a vontade do homem. E até logo nós vamos falar exatamente sobre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Mas hoje nós ficamos que nós somos os filhos do Espírito. Somos os filhos da promessa, os filhos conforme a vontade de Deus. E assim devemos nos portar, assim devemos fazer, agir com amor, agir conforme aquilo que Cristo manda, e não mais conforme as nossas vontades e nem as leis antigas, né? Sim, conforme a palavra de Deus. Irmãos, essa foi a lição de hoje. Fiquem com Deus. Até mais.